Eu sou Milton de Arruda Martins, eu sou médico, professor de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor do Serviço de Clínica Geral do Hospital das Clínicas de São Paulo. E atualmente eu sou coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da USP. E eu vou falar um pouco sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na formação médica. O impacto ele foi muito grande, tanto na graduação, como na pós-graduação, como na residência médica, mas eu vou me concentrar aqui principalmente sobre os impactos na formação de graduação, no curso de medicina. É claro que a pandemia de Covid-19 teve um impacto muito grande no mundo inteiro. E as escolas médicas do mundo inteiro estão com o mesmo problema, estão com a mesma situação. Esse é o site da Johns Hopkins University, um dos sites mais confiáveis com informações sobre a Covid-19, mostrando que no dia 24 de junho deste ano já havia um registro de 279 mil pessoas que haviam falecido de Covid-19. No Brasil também, nesse mesmo dia, já havia um número enorme de estados brasileiros com mais de 1.000 pessoas que haviam falecido por Covid-19. Esse mapa mostra o número de óbitos em cada estado, mostrando uma distribuição muito heterogênea da pandemia. Então, quando a gente discute os impactos na formação médica, a gente também tem que ter isso em mente. Em que momento nós estamos conversando? E nesse momento, em que momento cada estado ou cada região do país está? Em algumas grandes capitais brasileiras, parece que já está havendo uma diminuição no número de casos, enquanto está havendo um aumento muito grande de casos em muitas regiões mais do interior do país. Então, em cada momento, as nossas ideias mudam, as nossas propostas evoluem, né? E hoje, que já faz 3 meses e meio do início da pandemia no Brasil, né, os conceitos que a gente tem já são muito diferentes das ideias que a gente tinha no começo. Esse é um gráfico que todos já viram de muitas formas, mas a ideia de que foi muito importante haver o isolamento ou distanciamento social para fazer com que o pico de casos da pandemia fosse atenuado e o sistema de saúde não entrasse em colapso, que ele conseguisse dar conta dos pacientes que precisassem de atenção à saúde, em especial os pacientes com doença mais grave. E por causa disso, um dos impactos grandes foi a decisão de muitos países, e uma decisão que foi tomada também no Brasil, de suspender as aulas presenciais e tentar transformar, na medida do possível, as atividades presenciais para atividades remotas. Os cursos de medicina em praticamente todas as regiões do Brasil suspenderam as suas aulas e os alunos foram para casa e os professores estimulados a desenvolver atividades remotas. Em muitos cursos de medicina houve uma suspensão total das aulas e em outros cursos de medicina houve a suspensão das aulas do 1º ao 4º ano, enquanto o 5º e 6º ano, o internato médico, permaneceram em atividades. Na nossa instituição, a Faculdade de Medicina da USP, os alunos do 1º ao 4º ano tiveram as suas aulas suspensas. A partir do meio de março, os alunos do 5º e 6º ano tiveram uma continuidade das suas atividades. As atividades do 5º ano tiveram que ser interrompidas por 2 meses e agora voltaram a acontecer. Então, nós estamos com o internato médico, 5º e 6º ano, em atividades com todas as dificuldades e limitações, não é, que as estruturas de saúde, os sistemas de saúde, os hospitais, as unidades de saúde estão tendo nesse momento da pandemia. As escolas médicas brasileiras, de uma forma geral, elas se envolveram bastante em colaborar com o Sistema Único de Saúde na atenção aos pacientes com Covid-19. O nosso hospital, em especial, o Hospital das Clínicas de São Paulo,
ele se envolveu profundamente nesse projeto de ajuda à sociedade. O nosso principal instituto, o Instituto Central, ele foi transformado num instituto único para atender pacientes com Covid. Só os pacientes com Covid-19 graves que eram encaminhados ao nosso hospital e no momento de maior necessidade do Sistema Único de Saúde de São Paulo, o nosso hospital tinha 500 leitos destinados à Covid-19, sendo 300 leitos de unidade de terapia intensiva. Então, houve uma reestruturação enorme do hospital, as clínicas foram mudadas para os outros prédios, para que a atenção aos pacientes com outros problemas continuasse, e o nosso prédio central ficou totalmente dedicado à atenção dos pacientes com Covid-19. Isso fez com que os médicos residentes de todas as áreas começassem a participar desse atendimento, então houve um impacto não só na graduação, o impacto na residência médica também. E esse cartaz é um cartaz da porta do nosso hospital com agradecimento aos inúmeros profissionais de saúde que se envolveram e que estão se envolvendo nesse processo, mesmo correndo riscos pessoais, né? Como uma instituição de ensino, pesquisa e assistência, nós procuramos compartilhar com todos a experiência adquirida durante esse tempo. E muitas iniciativas foram feitas, e esse é o exemplo de uma iniciativa, um curso de atualização e evidências para profissionais de saúde sobre Covid-19, que é inteiramente gratuito. É um curso online, autoinstrucional, gratuito, destinado a professores e especialistas e profissionais de saúde das diferentes áreas e também a estudantes das profissões da saúde. E nós já tivemos mais de 50 mil pessoas que participaram desse curso, ou acessaram a nossa plataforma e tiveram acesso às aulas, aos vídeos e aos treinamentos, né? O que aconteceu com os cursos de medicina no Brasil e no mundo? As aulas foram suspensas e rapidamente houve necessidade de substituição por atividades à distância. Muitas instituições e muitos professores estavam pouco preparados para essa rápida transição. Havia muitas dúvidas em relação ao internato, ao estágio profissionalizante, manter ou suspender, né? Havia alguns que acreditavam que era melhor suspender, porque havia um prejuízo do treinamento prático e também os internos em casa seriam pessoas a menos nas instituições, transmitindo Covid-19 ou se mobilizando pela cidade, enfim, que seria melhor eles ficarem em casa. E havia outros, como nós, que considerávamos que era importante a participação dos internos, inclusive como futuros médicos, imaginando que a participação no cuidado às pessoas com Covid-19 ou no cuidado às outras pessoas durante essa pandemia ia ter um papel positivo na sua formação profissional. Entretanto, em muitas instituições houve necessidade de esperar haver equipamentos de proteção individual em número suficiente. Em muitas instituições, o internato foi suspenso pela falta de EPIs. Havia muitas portarias ministeriais que eram contraditórias em relação à participação dos estudantes de medicina, mas havia um consenso, quase um consenso internacional e também no nosso país, de que nós deveríamos estimular o voluntariado. Quer dizer, os estudantes de medicina que quisessem se envolver de alguma forma no cuidado às pessoas nesse momento, deveriam ser estimulados a fazê-lo. Mas como fazer essa transição rapidamente? Na nossa instituição, e essa foi uma lição que aprendemos, foi muito importante a existência de um centro especializado, o nosso CEDEM, o nosso Centro de Desenvolvimento de Educação Médica. É um centro que já há muitos anos se dedica a atividades de desenvolvimento docente, treinamento de professores, inovação na área de ensino e pesquisa na área
educacional. Mas a existência desse centro foi muito importante para dar suporte aos professores nessa transição do ensino presencial para o ensino remoto. Nós também decretamos uma pausa de 2 semanas antes de iniciar o ensino à distância, para que houvesse um preparo mínimo, um treinamento mínimo, uma uniformidade mínima, para que a gente iniciasse o ensino remoto. Algumas lições da nossa transição para o ensino não presencial. A importância de desenvolvermos estratégias múltiplas, aulas síncronas, mas aulas assíncronas. A vantagem da aula síncrona é a interação com o professor. A vantagem da aula assíncrona, gravada, ou da atividade assíncrona, é a possibilidade do estudante assistir no momento em que ele quiser, assistir uma parte, assistir novamente. Mas uma combinação dessas estratégias se mostra muito adequada. Discussões em pequenos grupos, não é? Muito possíveis de serem feitas à distância. Estratégias de sala de aula invertida, estudo prévio, aulas gravadas prévias para depois uma discussão com os professores, discussão de casos clínicos e variar essas estratégias. Também nós consideramos prioridade, antes de iniciar esse processo, olhar com muita atenção para os estudantes em situação de vulnerabilidade financeira. Nós fizemos um levantamento de todos os estudantes que tinham dificuldade de ter computadores em casa, de ter acesso à internet, e a nossa instituição emprestou tablets para esses estudantes e adquiriu kits de acesso à internet, além de bolsas emergenciais para auxílio financeiro a esses estudantes. Isso é muito importante para não acentuar diferenças. Não é? De repente, haveria a possibilidade de estudantes terem acesso e estudantes não terem acesso ao ensino remoto. Então, era muito importante, primeiro, prestar atenção nessa questão. Uma outra questão importante, que é uma questão que afeta a todos nós, não são só os estudantes, todo cidadão, toda pessoa está vivendo um momento de grande estresse, de grandes dificuldades, de pessoas da família ou conhecidos doentes, né? A necessidade de dar um suporte à saúde mental. E nós temos um sistema de mentoria que é presencial, e esse sistema de mentoria foi transformado num sistema de mentoria à distância, além de haver um centro que pudesse dar assistência e suporte à saúde mental dos estudantes. Foi muito importante também a existência do nosso NAE, Núcleo de Apoio ao Estudante, que tem uma estrutura com assistente social, com psiquiatra, com tutoria acadêmica e uma sessão de acolhimento. Então, o aluno com qualquer tipo de necessidade pode procurar esse núcleo, ele é acolhido e ele é encaminhado para o suporte adequado a partir desse acolhimento. Então, haver um núcleo de apoio ao estudante, haver um centro de desenvolvimento de educação médica e haver uma atenção especial aos estudantes com vulnerabilidade financeira, nós consideramos que foram pontos muito fortes da nossa instituição na transição para o ensino remoto e nesse momento da sociedade que é tão difícil para todos, né? Essa é a nossa experiência. Existem muitas outras instituições que têm experiências semelhantes, né? Mas nós recomendamos atenção realmente a esses pontos. Além disso, né, nós procuramos usar a criatividade para criar atividades que mantivessem os estudantes conectados à instituição, se sentindo pertencentes à instituição. Houve várias iniciativas. A primeira foi um concurso fotográfico, um olhar através da minha janela. O estudante que estava em casa, em acesso remoto, ele era convidado a fotografar o que ele via. Aqui estão mostradas algumas fotos que estiveram entre as mais bem classificadas nesse concurso, né? E mais de 100 estudantes enviaram fotos. Depois nós fizemos um concurso literário
com contos, poesias, com o tema quarentena. Eu vou falar agora um pouco sobre a questão do voluntariado. Que motivação o estudante de medicina poderia encontrar para, nesse momento, ele participar da atenção à saúde das pessoas? Nós fizemos um estudo, que já está online, que foi um estudo sobre as percepções e as motivações dos estudantes de medicina no início da pandemia. Esse estudo foi feito no mês de março. Então, 3 meses depois, muita coisa pode ter mudado. Então, essa motivação inicial pode ter se alterado de alguma forma. E eu vou mostrar alguns resultados desse estudo. Como é que foi feito esse estudo? Nós criamos um questionário com 28 afirmações, todas em escala Likert de 5 pontos. Concordo totalmente, concordo, sou indiferente, discordo e discordo totalmente. Afirmações em relação à preferência sobre o ensino remoto ou presencial, sobre se o estudante se sentia competente para participar do atendimento ou não, se ele se sentia motivado, quais eram as motivações do estudante. E, ao final dessas 28 afirmações, havia uma pergunta que era: ao pensar no contexto da pandemia, quais as 3 palavras que vêm à sua cabeça? Nós utilizamos as redes sociais para enviar esse questionário e tivemos uma grande ajuda de lideranças da IFMSA Brasil, da Federação Internacional das Associações Médicas, Acadêmicas. E o estudo foi feito entre 20 e 22 de março. Nós estávamos apenas no início da pandemia no Brasil. Por essa enorme colaboração da IMFSA, nós conseguimos enviar questionário para 257 entidades estudantis de estudantes de medicina do Brasil. Isso corresponde a 75% das escolas médicas brasileiras. E o que nos surpreendeu é que em 72 horas nós já tínhamos recebido mais de 10.500 respostas, mostrando o desejo que os estudantes tinham de participar, de dar sua opinião naquele momento, né? Como era uma amostra de conveniência, para nós era muito difícil saber se, apesar de nós termos um número tão grande de respostas, se essas respostas eram representativas do conjunto dos estudantes de medicina brasileiros. Nós fizemos algumas análises para ver o quanto essas respostas eram representativas. E aqui eu mostro uma das análises. Esse é o número de respostas por região do país. E nós dividimos esse número de resposta pelo número de vagas em cursos de medicina de cada uma dessas regiões. E vejam que interessante, essa relação foi muito parecida entre todas as regiões do país, sugerindo fortemente que pelo menos uma representatividade regional adequada nós tínhamos. Havia 43,8% dos estudantes do primeiro e segundo ano, 32,8% do terceiro e quarto e 23,4% do quinto e sexto anos. Para analisar os resultados, essa foi uma das formas que nós utilizamos para analisar os resultados, nós dividimos os estudantes em 3 grupos. Os estudantes que achavam que nenhum estudante deveria participar do cuidado aos pacientes com Covid-19. Um grupo que achava que apenas os internos deveriam participar desse atendimento. E um grupo que achava que todos os estudantes deviam participar. E imaginamos que havia um gradiente entre os estudantes que achavam que ninguém devia participar, os que achavam que alguns deviam participar, os que estavam nos últimos anos, e os que achavam que todos deviam participar. Imaginando que esse grupo era um grupo que tinha muito mais motivação para participar desse atendimento. Então, uma das análises que nós fizemos foi uma regressão logística, uma análise de regressão,
e que nós dividimos, então, os estudantes nos 3 grupos. O grupo que achava que ninguém devia participar, só os internos e todos os estudantes. E aqui é a razão de chances que nós encontramos de cada uma dessas afirmações estar mais presentes nesse grupo e nesse grupo em relação ao grupo que achava que ninguém devia participar. Então, o grupo que achava que ninguém devia participar é o grupo referência, então é o grupo em que a razão de chances é 1, o odds ratio é 1. Né? E aqui são as 5 afirmações que mostraram uma diferença mais significativa. Aqui é o valor médio e entre parênteses está o intervalo de confiança, mostrando que todos esses valores em negrito, eles são com uma diferença estatisticamente significativa. A afirmação que mostrou a maior razão de chances foi essa. É dever do estudante de medicina se colocar a serviço da população na pandemia. Uma motivação da ordem moral. Eu considero que é um dever eu me envolver. E vejam, 5, o odds aqui é 5 e o odds aqui é 44. Uma diferença muito grande. A segunda afirmação em importância foi: estou disposto a correr riscos participando de atividades práticas no contexto da pandemia. Então, além de considerar que é um dever moral, uma disposição de se envolver, de se arriscar, uma disposição que mostra um profundo altruísmo. Né? As 2 afirmações seguintes: estou apto a participar do atendimento aos pacientes que procurem o serviço de saúde e sinto-me apto para comunicar o diagnóstico de infecção por Covid-19, são afirmações que significam competência profissional. Quer dizer, é o sentido de ser competente, de estar preparado, de estar tecnicamente adequado. E, finalmente, serei um profissional de saúde melhor por ter vivenciado a pandemia. A crença de que participar da pandemia tem um papel positivo na formação para o profissionalismo, na formação para a identidade profissional. Então, uma sensação de dever moral, uma sensação de altruísmo, uma sensação de competência profissional e uma crença de que para a formação de um melhor médico isso vai ser importante. Esses resultados nós consideramos importantes para planejamento de voluntariado em qualquer situação, e em especial nessa nossa situação da pandemia. Eu disse a vocês que nós fizemos uma pergunta final. Diga 3 palavras que você sente nesse momento. E nós identificamos as palavras que foram mais citadas. Eram mais de 10 mil respondentes, então nós tínhamos mais de 30 mil palavras. Agrupamos essas palavras por alguns grupos de palavras que tinham significados ou refletiam sensações semelhantes, e nós vimos a porcentagem dos alunos em cada um dos 3 grupos considerados que havia colocado essas afirmações. Então aqui está de novo o grupo que achava que todos deviam participar, o grupo que achava que só os internos e o grupo que achava que ninguém devia participar. Vejam, as palavras que mostram medo, pânico, desespero, estresse, ansiedade, ou seja, uma preocupação muito grande consigo mesmo, elas tiveram realmente um gradiente. Só 26% aqui, 29,7%, 41% no grupo que achava que ninguém devia participar. E também as palavras que tinham alguma relação com necessidade de proteção individual, então EPI, segurança, proteção, precaução, o mesmo gradiente, 13,4%, 16,9% e 21,7% dos membros desse grupo, por exemplo, que responderam. Uma outra série de palavras também está em negrito, que nós consideramos também uma diferença bastante substancial, são as palavras que têm relação com o cuidado às pessoas. Cuidado, ajuda, suporte, assistência, atenção. E veja, o gradiente é oposto.
22%, 15%, 10,5%. E a mesma coisa as palavras que têm relação com uma preocupação social, união social coletivo, 5,9%, 4,6%, 3,7%. Então, o medo e a insegurança pessoal e a preocupação com a segurança afastavam as pessoas do interesse por um eventual voluntariado. E a vontade de ajudar e o sentimento de coletividade aproximavam as pessoas dessa possibilidade. Nós fizemos um programa de voluntariado na nossa instituição. Durante os meses em que os alunos do 5º ano estavam sem atividades, nós imaginamos que um programa de voluntariado podia ser muito útil para a formação deles e que também para colaborar com o esforço que a instituição estava fazendo, né? Não só foram alunos do 5º ano, alunos do 4º ano e do 6º ano também participaram. E estudantes e residentes de outras profissões também se candidataram para o voluntariado. Então, nós tivemos 297 estudantes candidatos ao voluntariado. Eles podiam se candidatar para participar do cuidado a pacientes com Covid, no cuidado a pacientes com outras doenças ou problemas de saúde e também em atividades de ensino e pesquisa não diretamente ligadas ao cuidado aos pacientes. E esse projeto de voluntariado se deu tanto no nosso complexo hospitalar principal, mas também no hospital universitário, que é um outro hospital da nossa instituição, que fica no campus principal de São Paulo, da Universidade de São Paulo. O nosso programa de voluntariado, inicialmente, ele tinha um treinamento obrigatório dos voluntários, né? Havia supervisão contínua, todos os voluntários contavam com equipamentos de proteção individual e nenhum voluntário ia fazer qualquer atividade que fosse inadequada para o seu nível de competência. E o voluntariado tinha alguns objetivos, né? E nós acreditamos que um dos objetivos principais é a contribuição para a formação profissional, reforço a valores fundamentais das profissões da saúde, desenvolvimento do altruísmo, do serviço em tempos de crise, da solidariedade aos outros profissionais de saúde, a disposição de servir à sociedade e, consequentemente, uma influência positiva na construção de sua identidade profissional. Quando os estudantes se inscreveram para o voluntariado, eles tinham que falar alguma coisa a respeito de sua motivação. E nós agrupamos as suas intenções em 3 grupos: as intenções relacionadas a altruísmo, a senso de dever e ao aprendizado. Só 19% da motivação estava ligada ao aprendizado. Agora lembrem que isso está muito adequado ou muito coerente com aquele estudo prévio que eu mostrei para vocês dos 10.500 estudantes de medicina brasileiros, em que o senso de dever e o altruísmo eram as principais motivações para as pessoas participarem do cuidado aos pacientes com Covid-19. Nesse programa de voluntariado, em que eles iam efetivamente participar, essas áreas de motivação se mostraram as mesmas. Aqui eu mostro as áreas de interesse. Eles podiam trabalhar em muitas atividades: cuidado aos pacientes com Covid, cuidado aos outros pacientes, mas também atividades de vigilância epidemiológica, de pesquisa, ajuda no ensino remoto e atividades também de gestão. Nós analisamos também, né, e essa análise foi feita com colaboração da Marina Siqueira e do Matheus Torsani, que colaboraram muito nesse estudo. Nós avaliamos a área principal de competência geral em que essa atividade de voluntariado estava inserida. E nós usamos para isso as diretrizes canadenses para a formação médica, os CanMeds. Nas diretrizes canadenses, para o profissional se transformar um expert em medicina, medical expert, há necessidade também de 6 conjuntos de competências gerais.
o profissional ser um colaborador, ter competências de gestão, ser um defensor da saúde, ter competências acadêmicas, por exemplo, de atualização permanente, agir com profissionalismo e ter competências na área de comunicação. E esse gráfico à direita, ele mostra justamente as 6 competências gerais dos CAN-MEDs e as áreas em que nós consideramos que havia maior ênfase no desenvolvimento de uma determinada competência em todos os programas de voluntariado. E houve uma distribuição bastante homogênea, mas predominando o desenvolvimento da competência de colaborador, de acadêmico e de profissional. Mais uma vez insistindo que essas atividades podem colaborar muito para a construção da identidade profissional nos estudantes de medicina. É claro que nos médicos jovens e nos recém-formados, nos médicos residentes, isso foi muito mais forte, porque eles se envolveram no cuidado aos pacientes com Covid e muitos médicos e médicas relatam que essa experiência tem sido uma redescoberta da vocação médica. As pessoas estão voltando a pensar para que serve a profissão médica. Numa atividade de serviço intenso à sociedade nesse momento, né, a gente vê muitas pessoas voltando a valorizar a vocação fundamental da profissão, que é ajudar as pessoas, né, é colaborar para a saúde das pessoas. Finalmente, eu gostaria de comentar um pouco em relação aos aprendizados durante a pandemia para o ensino médico. Isso tem sido muito discutido no mundo e muito discutido aqui também no nosso país. Como será o ensino médico após a Covid-19? Se nós soubermos aprender com as experiências, o nosso ensino médico vai sair melhor do que ele entrou na pandemia. E eu queria fazer algumas reflexões sobre esse aprendizado. O que mudou ou o que mudará nos cursos de medicina? A grande mudança é essa. Os cursos de medicina do mundo inteiro perderam o medo da educação não presencial, da educação à distância, da educação remota. Então, muitas atividades podem ser feitas à distância. É claro que um curso de medicina jamais vai ser um curso à distância. Há necessidade da interação entre as pessoas, da socialização, do aprendizado com o paciente, do desenvolvimento de habilidades clínicas, e isso só pode ser feito presencialmente. Mas muito do ensino teórico, muitas das discussões podem ser feitas à distância e muitas vezes de forma mais vantajosa. Então, a educação não presencial é o grande ganho e um curso de medicina pós-Covid vai ser um curso híbrido, que vai usar estratégias que aprendemos em combinação com a vida real, os cenários de prática, as simulações, as reuniões de grupo, a interação entre as pessoas. Mas, além disso, alguns dos conceitos que são considerados tradicionalmente fundamentais voltaram a se mostrar muito importantes da gente repensar, da gente reafirmar. Definir o que é essencial para a formação médica. Quando passamos para a atividade remota, né, um estudante em atividade remota ele tem uma capacidade menor de aquisição de conhecimentos do que se ele tiver presencialmente, por uma série de motivos. Né? Então, definir o que é essencial para a formação médica voltou a estar na ordem do dia. O aprimoramento da prática docente. Né? Em muitas instituições, e a nossa é uma delas, os docentes procuraram muito mais repensar sua prática docente, aprender novas formas de ensino, procuraram o nosso centro de educação médica. Então, o repensar da prática docente, o aperfeiçoar o docente no ofício de ensinar, pode ser uma lição importante da pandemia. Desenvolvendo iniciativa, flexibilidade, criatividade, que foram qualidades importantes nesse momento. O diálogo com os estudantes, só foi possível essa mudança rápida para o ensino não presencial
havendo um diálogo constante e um feedback de parte a parte, dos estudantes para nós e de nós para eles. A inclusão dos estudantes com maior vulnerabilidade, isso é fundamental para uma sociedade como a brasileira que quer e precisa diminuir a desigualdade social, e incluir com mais força no currículo as principais necessidades de saúde da sociedade. No momento da pandemia de Covid-19, vamos nos concentrar nisso. Mas isso leva a gente a pensar, né, no que é fundamental para a formação médica, que são as principais necessidades de saúde da nossa comunidade. Mas existem também algumas lições que não são específicas da área das profissões de saúde, que são lições mais gerais, mas que na formação das profissões de saúde, em especial na formação médica, elas devem ser incluídas com força. A primeira é a necessidade de a gente insistir no desenvolvimento sustentável. A maioria dos especialistas afirma que se não houvesse agressão à natureza, não haveria pandemia de Covid-19, não é? E que outras pandemias virão se a humanidade não se preocupar seriamente ou mais seriamente com a conservação na natureza e o desenvolvimento sustentável. O Leonardo Boff, ele insiste em dizer que a Terra se comporta como um organismo vivo, que de tanto ser agredido, ele acaba reagindo de uma forma inesperada. Então, pensar o desenvolvimento sustentável também como parte da formação de profissionais de saúde. O mundo sem fronteiras. As fronteiras foram fechadas e o SARS-CoV-2 passou essas fronteiras. A Covid-19 é um problema mundial. As soluções para a saúde, soluções mundiais. A formação médica, apesar de ter que se concentrar nas necessidades das comunidades locais, ela tem que ser uma formação que seja internacional e as competências gerais do médico devem ser praticamente as mesmas em todas as regiões do mundo. Então, a formação médica para um mundo sem fronteiras, uma lição também da pandemia de Covid-19. A valorização do conhecimento científico. E aqui eu faço uma homenagem ao ator Harrison Ford, que num discurso que ele fez, essa foi uma das frases que ele disse: vamos parar de dar poder às pessoas que não acreditam na ciência. Ou pior, aquelas que têm orgulho em não acreditar na ciência, né? Os líderes mundiais que se deram melhor na defesa da sociedade, na liderança dos seus países, no combate, na prevenção e no combate à Covid-19, foram os líderes que chegavam para as suas comunidades e diziam que estavam seguindo o que os cientistas e o que os médicos estavam recomendando, os que valorizavam o conhecimento científico. Então, há muito tempo que a humanidade não discute o papel da ciência e como o conhecimento científico é fundamental para a solução dos problemas da humanidade. E na formação médica, né, a valorização do conhecimento científico, a valorização de como o conhecimento científico é produzido como fundamental na formação profissional. Mas, além disso, como comunicar esse conhecimento para a sociedade? E o exemplo, talvez maior, é o exemplo do sulfato de hidroxicloroquina e da cloroquina. Medicamentos que não têm nenhum efeito, nem na prevenção da Covid-19, nem no tratamento dos casos mais leves, nem no tratamento dos casos mais graves. Um medicamento cuja prescrição deveria ser proibida para os pacientes com Covid-19 porque eles não têm efeito algum. Mas, apesar de haver suspeitas no começo de que poderia ter um efeito, mesmo quando foi totalmente demonstrado que não havia motivo algum para prescrever esses medicamentos, né, a dificuldade que muitos médicos tinham de se comunicar com a sociedade ou de explicar para os seus pacientes que não era o caso de prescrever essas medicações. Então, a necessidade de, além de valorizar o conhecimento científico, melhorar
a nossa comunicação com a sociedade e com os pacientes em particular, explicando como que nós devemos atuar, como nós atuamos, com um cuidado baseado nas melhores evidências científicas disponíveis e como isso é importante para o bem-estar das pessoas. É claro que, além da evidência, a formação profissional do médico deve envolver a experiência, a capacidade de comunicação, a ética, mas a base da nossa atuação, a base da formação, tem que levar em conta realmente os conhecimentos científicos e como comunicar isso de uma forma adequada para as pessoas. Isso mais uma lição. Essa é uma foto famosa de um fotógrafo, Tuca Vieira, mostrando o limite entre a comunidade de Paraisópolis e o bairro do Morumbi, mostrando a desigualdade social enorme existente ainda nas nossas metrópoles e no nosso país inteiro, né? A pandemia de Covid-19 não foi uma pandemia democrática. As pandemias não são democráticas. A gravidade e a mortalidade foi maior nas pessoas mais vulneráveis financeiramente, nos idosos frágeis, nas populações sem acesso à saúde, como as populações indígenas. Então, a redução das desigualdades é uma questão muito importante também nesse contexto e como uma questão também a ser discutida profundamente nos cursos das profissões da saúde. Valorização do Sistema Único de Saúde, um Sistema Único de Saúde que perdeu tantas verbas, que tem tantas limitações atualmente, mas que é a maior conquista do povo brasileiro, né? E que dessa vez acabou se mostrando extremamente importante no combate à Covid-19. Países sem sistemas de saúde universais se deram muito mal nessa pandemia. Mesmo os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, né, um dos motivos de ter havido uma mortalidade enorme por Covid-19 foi o fato de que muitas pessoas não tinham acesso a um sistema de saúde ou não tinham condições de pagar por uma internação, por uma assistência à saúde de urgência. No nosso país, isso fica como uma lição, a importância da gente valorizar o Sistema Único de Saúde e o profissional de saúde, como um defensor da saúde, tanto na sua formação como na sua prática, ser um defensor radical dessa ideia. E, finalmente, o trabalho em equipe, né? Para todos ficou óbvio que seria impossível o cuidado ao Covid-19 sem um trabalho em equipe. E quantas homenagens feitas para médicos, para enfermeiros e para demais profissionais de saúde, motoristas de ambulância, fisioterapeutas, todos que estão participando da equipe, né? Eu imagino que hoje muitas crianças que antes sonhavam em serem bombeiros, policiais, hoje sonham em serem enfermeiros, né? Como a profissão de enfermagem se tornou valorizada, não é? E a sociedade percebeu como esses profissionais são importantes para a nossa sociedade. Então, o trabalho em equipe como uma questão fundamental a ser mais valorizada na formação das profissões da saúde e a educação interprofissional, inserir nos currículos mais oportunidades de estudantes das diferentes profissões estudarem juntos para depois atuarem juntos. Então, essas são algumas das lições que eu considero importantes para a gente refletir e pensar num curso de medicina pós-Covid-19. Né? E, finalmente, eu quero agradecer, como nós sempre agradecemos em todas as vezes que nós temos oportunidade, a todos os médicos e demais profissionais de saúde que têm corrido riscos pessoais, corrido riscos familiares para participar do cuidado às pessoas com Covid-19. Muito obrigado.